Então, o primeiro assunto desta quinta-feira é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes em Brasília a pé nesta quinta-feira para se dirigir ao Supremo Tribunal Federal. Acompanhado de ministros e um grupo de empresários, Bolsonaro se reuniu com o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, e fez um apelo para que as medidas restritivas nos estados sejam amenizadas. Durante o encontro com Toffoli, que foi transmitido ao vivo em uma rede social do presidente, Bolsonaro voltou a falar sobre um possível colapso da economia. Ele ainda criticou duramente as medidas de isolamento adotadas por alguns governadores e prefeitos. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o objetivo era fazer uma visita de cortesia ao STF para repassar informações sobre a atividade econômica que o governo recebeu em uma reunião pela manhã. Em sua fala, Paulo Guedes alertou para o risco de o Brasil virar uma Venezuela. Vamos assistir. Mas a informação que nós tivemos, e que o presidente pediu então que os empresários viessem compartilhar com o Supremo, é exatamente que, embora nós tenhamos lançado aí 2, 3 meses de camadas de proteção, talvez os sinais vitais não consigam ser preservados tanto tempo. Talvez a indústria entre em colapso antes. Então, embora a gente tenha protegido e lançado todos os programas de crédito, isso, a verdade é que talvez não seja possível preservar os sinais vitais. E aí, em vez de nós sairmos como um urso que estava hibernando, que botou, na verdade, só atenuou o consumo de energia, preservando os sinais vitais, e quando sai da gruta, sai para caçar de novo, sai forte, talvez seja o caso de colapso total. Então, quando a indústria nos passou esse quadro, nós estamos sempre em contato com as indústrias, em contato com os serviços, sempre conversando com eles, e eles sempre disseram: olha, estamos conseguindo preservar os sinais vitais, agora o sinal que eles passaram é o seguinte: olha, está difícil, a economia está começando a colapsar. E aí nós não queremos o risco de virar uma Venezuela, não queremos o risco de virar sequer a Argentina. O ministro Dias Toffoli, presidente do STF, também disse que é preciso coordenação na saída do isolamento por meio do governo federal em diálogo com poderes, estados e municípios. Vamos assistir. Está chegando uma situação que as pessoas já querem sair, então tem que ter essa saída de uma maneira coordenada. Eu penso que é isso. E aí é fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação, né? E foi isso que o Supremo tem decidido. Em seguida, Bolsonaro afirmou que segue a cartilha de Paulo Guedes na economia. Na saída, o presidente falou sobre a importância do auxílio emergencial dado pelo governo, mas destacou que ele tem duração limitada. Vamos assistir. Aproximadamente 10 milhões de empregos formais deixaram de existir. Entre os 38 milhões de informais e autônomos, segundo a OIT, esse pessoal perdeu 80% do seu poder aquisitivo. Alguns perderam 50%, obviamente, outros zeraram. E estão sobrevivendo basicamente em cima do auxílio emergencial que acaba daqui a 2 meses. Aí, portanto, o presidente Jair Bolsonaro, vamos saber então do Augusto, do Zé Maria, o que é que acharam desses anúncios, dessas falas, na verdade, né, desse encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Começo com você, Zé Maria. Parece uma boa iniciativa do governo, né? Essa busca por diálogo, né? Olha, Vitor, eu dividiria esse episódio, que vai ficar aí marcado na história política do país, né, em 2 atos. O primeiro, econômico, e a verdade dura, nua da economia. E outro lado é a repercussão política e o interesse político. São 2 assuntos diferentes e que o presidente Jair Bolsonaro é o ator principal. Primeiro é o seguinte: os empresários disseram ao ministro Paulo Guedes, com todas as letras, de que a economia está à beira do colapso. Aí eles falam de sinais vitais. O que é sinais vitais? É a possibilidade de retomada. Aí envolve uma cadeia muito extensa, né? Mercado, mão de obra e fornecimento de componentes para as indústrias. Esse pessoal que foi com o presidente ao Supremo Tribunal Federal é o pessoal da indústria, que é o ponto-chave da economia. Só chega à indústria a crise que começa lá no consumo, passa pelo distribuidor e chega, portanto, à indústria.
Não é de uma vez, a indústria é a retaguarda. E esses industriais é que estavam monitorando e dizendo, olha, tudo bem, estamos hibernando, que é aquela coisa de funcionar minimamente, né? Mas agora chegou um limite. Os empresários são como todos nós, precisam de horizonte, precisam de projeção, de dizer, tal dia faremos isso, tal dia encerraremos as férias, ou a licença, ou o afastamento. E não está acontecendo esse horizonte. Por outro lado, também, há uma desorganização da economia mundial. Então, o sentido mesmo limite. Eles foram ao ministro Paulo Guedes, e, como no livro do José Saramago, né, que eles foram a um, pediram para o outro, aí chegou no rei. O rei respondeu para o vice, respondeu para o primeiro-ministro e, finalmente, no empresário. E aí todos decidiram, não, precisamos fazer alguma coisa. Paulo Guedes marcou uma agenda com o presidente Jair Bolsonaro. Aí Bolsonaro, mas o que está travando tudo é o Supremo Tribunal Federal. Aí é que entra a parte política. Economicamente, os empresários têm toda a razão. O ministro Paulo Guedes vê a impossibilidade do governo financiar, do governo incentivar a indústria depois deste ponto limite, que é ali o sinal vital. Essa parte política, que é própria do presidente Jair Bolsonaro, é o seu estilo, né? Ele é próprio também da oposição. É a oposição que politicamente faz essa história de ir a pé, aquele grupo, em agenda marcada de última hora, a ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República é que fez isso dessa vez. E aí é que vem a repercussão negativa. No Congresso Nacional, líderes estão dizendo que o presidente está fazendo lobby em detrimento da doença, das mortes, lembrando que já são quase 9 mil mortes, chegando a 10 mil mortes, né? E o presidente se preocupando com isso. Então, aí que entra o lado político, criando uma falsa dicotomia. Não existe isso. O presidente não está optando entre a vida e a economia. Ele está tentando tirar a indústria brasileira da UTI. Não é exatamente. Ele não tem que optar entre um ou outro, não. Está optando pelos dois. O seu ministro da Saúde está dizendo não haverá relaxamento, não haverá o fim do distanciamento social, ou seja, o governo está na consonância dos estados e municípios, né? O presidente é que está dizendo nós não podemos deixar a vela da economia apagar, porque será difícil demais de ser acesa. A economia é uma engrenagem pesada, uma máquina grande, que para ser retomada demora muito, em alguns casos não tem mais jeito, morreu mesmo. Alguns setores, se pararem agora, não reabrem, isso já está garantido. Então, são essas duas versões, a econômica e a política. Augusto, dá para entender essa decisão do presidente Bolsonaro, né, de procurar o Supremo Tribunal Federal, porque, como disse o Zé Maria, né, é a justiça que tem travado todos os projetos de reabertura, né? Já são vários os casos de prefeitos que tomam a iniciativa, mas são barrados pela justiça, né? Acho que ele quis deixar claro o seguinte, né? O Supremo decidiu que a função do governo federal é soltar dinheiro para todos os setores aí em dificuldade. Primeiro para pessoas em dificuldade, né? Desempregados, pobres, gente que não tem como manter a quarentena, ficar em casa, porque não tem que sair para buscar o dinheiro que vai garantir a sobrevivência no dia seguinte, etc. Depois ele começou a soltar para outros setores, e agora com essa história aí, com esse projeto do Senado e da Câmara, o governo tem que soltar dinheiro para todos os municípios do Brasil. É um negócio espantoso. Eu não sei, nós devemos comentar isso mais para frente, imagino. Vamos comentar? Sim, tá na pauta, Augusto. Mas eu só adianto o seguinte, quer dizer, com ou sem casos de coronavírus, todos os municípios vão receber um dinheiro de um governo que não tem dinheiro. Para mim, é um mistério profundo saber como é que nós vamos pagar essa conta. O que fez Bolsonaro? Leva os empresários que certamente foram fazer pedidos a ele, leva ao presidente do Supremo para, olha aqui, o governo federal não pode fazer nada, né? Só solta dinheiro. Então, o que nós vamos fazer com a indústria, com esses empresários aqui que estão
dizendo que é agonizante a economia brasileira. Já daqui a pouco entra num ponto agônico. É isso que pode acontecer. É só uma constatação. Nós estamos repetindo aqui há décadas, né? Não existia nem a China, quando nós começamos a falar o seguinte: tem de chegar um momento que não pode demorar demais, que você segue o combate ao coronavírus e começa a retomada da atividade econômica. Os governadores que insistem em só prorrogar isso aí estão tomando uma atitude suicida e com reflexos mortais sobre a economia. Porque eu vejo setores da atividade econômica chegando agora à perfeição. Eles dizem que vão quebrar, que milhares de pessoas vão ficar desempregadas. Setor de restaurantes, por exemplo, bares e restaurantes. Vão quebrar, não tem dinheiro, não é possível. Aí no momento em que você espera ler, vamos retomar atividades, não, o governo precisa distribuir dinheiro, entregar dinheiro para a gente, porque senão muita gente vai para a rua. Mas, meu Deus, por que eles não pedem? Ah, sim, e termina com fique em casa, que é uma palavra de ordem que já soa irritante para mim. O governador Romeu Zema, ontem, ele deu, para mim, ele apresentou um ovo de Colombo, né? Quem decide são os prefeitos. É evidente que só o prefeito conhece o município, as peculiaridades, os problemas, tal, e os números. Aqui não tem caso de coronavírus. Tudo bem, vamos reabrindo com cuidados, ninguém é irresponsável. As medidas sanitárias elementares, elas continuam. Distanciamento ali, 1,5 m, uso de máscaras, mas vai abrindo alguma coisa, meu Deus, porque senão as pessoas não vão sobreviver. O país vai ficar numa ruína econômica, está evidente. Todos sabem disso. Então eu espero com muita ansiedade aqui o dia 10, em São Paulo, que seria o último dia da quarentena, pelo menos no Estado. Porque se o Estado não começar a abrir, se os prefeitos não forem liberados para correr esse risco, digamos que seja um risco, aí não tem solução. E mais, os governadores não podem impedir que os prefeitos decidam o que fazer, porque o Supremo disse com toda clareza naquela decisão que a estratégia de combate ao coronavírus agora pertence a governadores e prefeitos. Um governador não pode ameaçar os prefeitos que querem abrir. É o prefeito, repito, que conhece o município. E a atividade econômica tem que ser reativada já. Primeiro, porque o Brasil precisa dela. Segundo, porque se não for autorizada, os governadores serão desmoralizados pela volta espontânea ao trabalho. E aí vamos ver, vai ser desobediência civil. O que está se desenhando é um quadro de desobediência civil compreensível. Vai crescendo o número de lojas dispostas a tudo para abrir em ruas como a Zé Paulino, 23 e 24 de março aqui em São Paulo, 25 de março, que são as ruas do comércio para a classe média baixa. E aí? Vão prender os caras? Os governadores se arriscam a ser desmoralizados pela realidade. Não é possível você impor a quarentena, e o prefeito Bruno Covas também, não é possível impor a quarentena a pessoas que não têm condições de cumprir as normas por falta de dinheiro. É muito fácil você mandar ficar em casa um funcionário público que recebe, não pode ser demitido, nem sofrer redução de salário. É muito difícil você mandar ficar em casa, por exemplo, aquela mulher que eu mencionei ontem, que trabalha numa escola particular ali da região de Moema, tá? Se isso não for resolvido, eu vou dar o nome.
que botou a mulher em férias sem salário, sem remuneração. Esse pessoal pode fazer, pode seguir as normas da quarentena, isso é cruel. Essa crueldade foi longe demais e governadores com uma solução só, que tratem de buscar mais ideias, porque essa não funcionou. O Zé Mari, me chamou a atenção também ali naquele encontro do Toffoli, o momento em que ele pede coordenação, né, entre os prefeitos e governadores para resolver essa crise. Mas se houver uma coordenação no sentido contrário a esse, né, ou seja, uma coordenação dos prefeitos, dos governadores para a reabertura, qual seria a posição dele, né? Ô Vitor, isso aí foi a pancada do dia contra o presidente Bolsonaro, viu? Me disseram ali líderes de que o presidente ficou irritado, não gostou dessa fala do presidente do Supremo, porque exatamente ele repete a ideia do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que diz que o presidente tem que liderar. Mas como se liderasse o Supremo Tribunal Federal suprimir os poderes da União para definir normas, para definir parâmetros, né? Então fica muito difícil de liderar assim. Os governadores querem dinheiro e encontraram ali um caminho fácil pelo Congresso Nacional, muito mais fácil se dobrar lá deputados e senadores do que negociar de forma aberta, clara, com o presidente Jair Bolsonaro. Então, esta é uma frase do presidente da Câmara e repetida hoje pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, dizendo que é preciso coordenação. O argumento do presidente da Câmara, do Supremo, é de que a Constituição define prerrogativas dos prefeitos e prerrogativas dos governadores, ou seja, ele dizendo que a União não pode intervir nos estados e municípios. E aí ele sugere, né, que haja uma coordenação nacional, dizendo que está faltando essa coordenação com prefeitos e governadores. Mas para o presidente da República, no atual momento, chamar governadores e prefeitos para uma conversa, tem que oferecer algo. Esse algo aí é dinheiro, pessoal. Essa prefeitada que está aí disputando eleição, esses governadores que também estão envolvidos em eleição, só pensam em dinheiro, é isso. Eles querem jogar no colo do presidente, né, uma atividade política através de cofres públicos. Porque os governadores e prefeitos, Vitor, querem é dinheiro. É isso que é coordenação, é isso que é mandar em governadores e estados. Agora, veja bem, o Augusto tem razão aí quando ele diz que o presidente foi bater a porta certa, porque é a justiça que está mandando aí nesse lado. E eu provo, aqui no Distrito Federal, por exemplo, o governador Ibanez foi o primeiro aqui em Santa Catarina, o primeiro que fechou escola, fechou academia e tal, que fez uma contenção muito pesada aqui no Distrito Federal. E está no planejamento de abrir aos poucos, né? Conseguiu abrir aqui os bancos, veja bem, os bancos estavam fechados, bancos fechados há um mês. Bancos, óticas, loja de material de construção, as pessoas têm que reparar as suas casas, né? E aí, tá, já fez a primeira parte. A segunda fase estava marcada para segunda-feira. Aí veio a juíza Kátia Carvalho Ferreira, da Vara Civil daqui do Distrito Federal, e diz que não pode abrir. O governador acaba de assinar um adiamento para o dia 18, dizendo que é preciso atender à justiça, explicar melhor o porquê que está abrindo e tal. Então, a justiça, eu cantei essa bola lá atrás, quando o Supremo decidiu que os prefeitos e governadores comandavam, ele decidiu, né, que a justiça é que vai levar a linha. E aí os juízes lá nos municípios, né, a Justiça Federal, no caso aqui do governador, é que estão definindo isso aí. Então, o presidente bateu na porta correta. E aí, Justiça? E aí? José, queria te perguntar o seguinte, o Supremo decidiu que quem formula e conduz a estratégia de combate ao coronavírus são governadores e prefeitos. Como é que pode uma juíza impedir o governador, que foi autorizado pelo Supremo a fazer isso, como é que ela pode impedir que ele faça? Por que ele não recorre ao Supremo para invalidar essa decisão? Porque são mais 10 dias perdidos.
A decisão do Supremo, Augusto, não foi exatamente assim, não foi exatamente nesta centralização das decisões do Supremo, foi exatamente o contrário. O Supremo decidiu que a competência dos estados e dos municípios permite que eles definam os parâmetros para uma situação de emergência assim. Junto, a sentença foi muito clara, junto com governadores e presidente da República. Mas, ao intervir, o Supremo diz, entre linhas, de que a justiça, a justiça estadual, a municipal, que a justiça pode intervir. Se o Supremo interviu, a justiça estadual e a municipal também podem. Mas olha aqui, Zé, então é o seguinte, que veja só, eu repito o que eu disse ontem, agora com mais ênfase. Se a gente já sabe que um prefeito conhece a realidade da sua cidade, e o governador, muito mais que o governador, e no caso do Distrito Federal, o governador Ibanez, ele governa um grande município, a verdade é isso aí, tá certo? Ele não tem prefeito. Ele é um prefeitão. Ele é o prefeitão. Ele conhece Brasília muito mais do que uma juíza. Não faz sentido. Quer dizer, tem juízes que passam por uma cidade, vão ficar pouco tempo ali, não conhecem, não saem às ruas, não conhecem ninguém, não conhecem pessoas, não conhecem lugares, não conhecem a realidade, não conhecem a história, não conhecem nada da cidade e decide por quê? Porque está com medo. Uma juíza com medo, tá, do vírus chinês, que é partidária do fica em casa, isso aí fica repetindo essas coisas, porque uma juíza é moleza fazer isso, né? Uma juíza porque ganha muito bem, né, inamovível, a irredutibilidade dos salários, inamovibilidade, né, todos aqueles privilégios que tem. Mora numa bela casa. Não, vamos ficar todo mundo em casa. Aliás, casa também que nós pagamos, no caso dos juízes. Então, é um absurdo isso aí. É um absurdo. A desobediência civil vai prevalecer. Porque os juízes não podem decidir isso, meu Deus. Tem já os promotores atrapalhando e a justiça atendendo, né, as reivindicações deles. Eles são homens com medo, ou mulheres com medo, e que ficam determinando o que fazer, porque para eles tanto faz o estado da economia. Eles são sempre prósperos, eles estão sempre ganhando muito bem, e decidem o que os pobres têm de fazer, né, como se tivessem os pobres o mesmo padrão de vida de que eles gozam. Isso aí não é possível, vai dar desobediência civil esse troço. Claro, ninguém aguenta mais.